Vamos falar hoje um pouco de concentração de uma solução. Então a gente vai trabalhar principalmente com os aspectos quantitativos, tá bom? E quando nós vamos falar da concentração de uma solução, nós podemos fazer essa leitura de duas maneiras. Eu posso analisar essa concentração em massa, ou eu posso analisar essa concentração por quantidade de matéria, tá bom? Quando eu vou determinar a concentração de uma solução em massa, eu vou pegar a massa do soluto presente nessa solução, essa massa em gramas, e vou dividir pelo volume desta solução em litros. Ou seja, a concentração vai estar me mostrando quanto de soluto eu tenho por litro de solução. Ok? Então você vai cair nessa expressão. M1, lembrando que M1 é a massa do soluto, M1 em gramas pelo volume da solução em litros. Por quantidade de matéria, você vai ter o número de mols do soluto em mols dividido pelo volume da solução em litros. Isso significa que eu vou saber quantos mols de soluto eu vou ter em 1 litro de solução. Aí caímos nessa expressão. Número de mols soluto, N1, em mols, pelo volume da solução em litros. Nesse caso é importante a gente lembrar que o número de mols do soluto pode ser determinado pela massa do soluto dividido pela sua massa molar. Essa massa molar ela pode ser obtida a partir das massas elementares que você obtém na tabela, somando aos índices que compõem a molécula, você obtém a sua massa molar, que é a massa em gramas de 1 mol. Ok? Então é só pegar a massa que você tem e dividir pela massa molar do soluto. Bom, vamos trabalhar um pouco então analisando essas duas situações, utilizando como exemplo um becker contendo uma solução de 400 ml com 280 gramas de hidróxido de sódio. Percebam que eu dei a massa molar do hidróxido de sódio e nós vamos calcular a concentração desta solução. Primeiro calculando a concentração em massa. Então você vai pegar a massa do soluto, 280 gramas, e vai dividir pelo volume da solução em litros, 400 ml. Vou passar para litro, é só eu dividir por 1000. Então vai ficar 280 gramas dividido por 0,4 litros. Aí você obtém a concentração de 700 gramas por litro de solução. Posso fazer por regra de 3? Pode. Como seria? Regra de 3. Você tem 280 gramas de hidróxido de sódio em 0,4 litros de solução. Quando eu quero a concentração em massa, eu quero saber qual a massa de soluto que eu tenho por litro de solução. Então, 280 está para 0,4 litros. 1 litro está para X. E aí você determina a concentração da solução utilizando regra de 3. Tá bom? Mas pode usar. Ok? Bom, calculando a concentração agora por quantidade de matéria. O primeiro passo, eu tenho que determinar o número de mols do soluto. Eu tenho a massa do soluto, 280, divido pela sua massa molar, 40 gramas por mol. Vou obter o número de mols do soluto, 7 mols. Agora, substituindo na fórmula, eu vou ter 7 mols de soluto dividido pelo volume da solução em litros, que é 0,4 litros. Aí você vai ter a concentração por quantidade de matéria. Uma coisa legal e interessante é o seguinte: se você conhece uma das concentrações, trabalhando com a massa molar do soluto, você pode obter a outra. Por exemplo, nós já conhecíamos a concentração em massa. Se eu dividisse essa concentração em massa pela massa molar do hidróxido de sódio, você obtém a sua concentração por quantidade de matéria. Então nada impede de você usar e resolver mais rápido o exercício. Ficaria a concentração mols por litro, ela é diretamente proporcional à concentração gramas por litro dividido pela massa molar do soluto. Vai dar a mesma coisa. 700 gramas por litro dividido por 40 gramas por mol vai dar 17,5 mols por litro. Então nada impede você trabalhar com essa expressão. Aliás, é muito comum você trabalhar com várias expressões e obter uma outra resultante que acaba ajudando. Quer ver um exemplo bastante comum? Vem comigo. Nós acabamos de aprender que a concentração em massa é M1 sobre V. M1 é a massa do soluto, V é o volume. Lembrando que o título de uma solução é o M1 sobre M e que a densidade é M sobre V, a gente pode, brincando com essas expressões, obter uma outra. Quer ver? Me acompanhe. Se você pegar e substituir o M1 da primeira expressão pelo título, título não é M1 sobre M, isso quer dizer que M1 vai ser o título vezes M. Substituir aqui na expressão. Ó, tá aqui, ó. Densidade, né? Massa sobre volume, ou seja, o volume vai ser massa sobre densidade. Substituir aqui na nossa expressão. Tá vendo? Pronto. As massas eu elimino. Vou subir com a densidade. O que vai acontecer? Eu vou ter que a concentração em massa vai ser igual ao título
vezes a densidade. Só que cuidado, porque densidade não é grama por ml. Grama por ml quer dizer grama dividido por 10 a menos 3 litros. Se eu subir o 10 a menos 3, ele sobe como 10 ao cubo. E aí você corrige essa questão da unidade, e aí você vai chegar a essa expressão. A concentração em massa de uma solução, ela é diretamente proporcional ao título, vezes a densidade, grama por ml, vezes 1000. Então você corrige aí, né, esse problema da unidade. Então é possível obter a concentração de uma solução a partir do título e da densidade. Legal, né? Um abraço.